Então, se você pegar as empresas mais valiosas do mundo, cara, a gente tá falando de Microsoft, a gente tá falando de Apple, a gente tá falando de Nvidia, a gente tá falando de Alphabet, a gente tá falando de Amazon, Meta, tem tecnologia embarcada, elas são data-driven. Elas têm o que é o data-driven, elas têm no core delas a informação baseada em dados, é um data lake, é uma união de muitos dados. Gente, essas empresas, vou pegar aqui um exemplo da Amazon. A Amazon ela tem um flywheel, todo mundo sabe que a Amazon tem um flywheel. O que é um flywheel? O flywheel é uma engrenagem. O flywheel, esse termo, ele foi fortemente difundido por um cara, por um pesquisador, que eu gosto muito, chamado Jim Collins. Jim Collins, quando escreveu Empresas Feitas para Vencer, ele mostra o que as empresas que vencem, uma determinada fase, num determinado segmento, numa determinada época, têm em comum. Então elas têm um flywheel. O flywheel é aquela engrenagem que demora para você mexer, demora para você movimentar, mas depois que movimenta ela vai ganhando tração e energia cinética e ela vai realmente envolvendo, ela vai crescendo e é difícil parar. O flywheel da Amazon tem um tráfego aumentado no site, produtos, uma quantidade de produtos enorme, a quantidade de vendedor cada vez maior e uma margem diminuída. Jeff Bezos tem uma frase que é muito importante, que ele fala assim: a sua margem é a minha oportunidade. Qual é a margem do teu negócio aí? Pô, eu tenho uma margem de 25%. Ele fala, vou levar para 19%. E aí, se ele consegue baixar a margem dele de lucro, ele vence. Aliás, o Michael Porter, no livro Competição, ele diz assim, só existem duas formas de vencer. Ou pelo preço, ou pela diferenciação. A Amazon vence pelo preço, porque ela diminui a margem dela, consegue colocar preços mais competitivos. Em outras palavras, ela coloca preço mais barato. Aí você fala, cara, eu vou comprar isso aqui na Amazon. Por quê? Porque é mais barato. O Jeff Bezos vai lá e diminui a margem dele. Ele pega menos. Só que você fala, tá, mas onde que ele ganha dinheiro? Ele ganha dinheiro no volume. Ele ganha dinheiro porque tem muita gente lá. Ele negocia melhor com os fornecedores. Ele diminui o custo operacional, ele tem lugares onde a tecnologia, porque ele sabe o que as pessoas querem, e pela tecnologia, pela informação, pelos dados brutais que ele tem lá, porque é uma empresa data-driven, ele consegue otimizar processos. Quem nunca comprou um livro no One Click Buy da Amazon? Eu quero comprar um livro, sei lá, Empresas Feitas para Vencer. Aí vem lá, Joel, pessoas que compraram esse livro também compraram esse. Aí, sei lá, quer comprar com apenas um clique? Eu vou lá com um clique, comprei. Eu vou lá com um clique, comprei de novo. É muito simples. Então, uma grande transformação na Amazon foi o One Click Buy, a compra com um clique, baseado no comportamento do consumidor. Ou seja, um volume brutal de informação. E quanto mais eles colocam informações, melhor é a venda. Aumenta a escalabilidade, obviamente, atinge mais pessoas, eles entendem melhor e aumenta uma informação, um KPI, um indicador que todas as empresas precisam ter, que se chama Lifetime Value, o famoso LTV, que é quanto que eu compro, quantas vezes eu compro e há quanto tempo eu tô comprando. Pô, eu tô na Amazon há muito tempo. Se você parar para pensar, as empresas que têm o maior LTV, um dos maiores LTV do mundo é banco. Banco? Você deve ter uma conta no banco, provavelmente, e aí você faz a pergunta, há quanto tempo você tá nesse banco? Você vai falar, caramba, João, eu tô há, 10 anos. Então, há 10 anos você tá no banco. Olha o teu LTV pro banco. E daqui a pouco o banco vai lá e ele te oferece um produto diferente, ele te dá um desconto diferente, ele vai te deixando lá, e você tá pagando as taxas administrativas num LTV surreal. E os bancos, eles olham para esse negócio e falam, a gente precisa ter um share of wallet. O que significa share of wallet? É mais ou menos assim, Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que eu tenho conta em 3 bancos. E de todo o meu patrimônio, que está líquido, dinheiro vivo, está dividido em 3 bancos. Mas não está dividido 33 para um, 33 para outro e 33 para o terceiro banco. Tá assim, cara, 75% de um patrimônio meu está em um banco só, 20% está no banco 2 e 5% está no banco 3. Tem alguém agora, nesse momento, que eu estou fazendo esse conteúdo aqui para você. Do banco 3 está falando assim, cara, a gente precisa pegar share of wallet do Joel. A gente tem 5% só de todo o patrimônio dele. Cara, a gente tem que ir para 7%. A gente tem que ir para 8%. O que a gente tem que fazer para o Joel tombar mais dinheiro para esse banco? Pois é, adivinha como que a turma faz isso? A turma faz isso com tecnologia, com dados. Agora, quem que informa essas pessoas? Hoje, quem informa essas pessoas são os influenciadores. Por quê? Porque tem perfil,
porque tem comportamento, porque tem dados de viralidade, porque o influenciador é o cara que domina a rede social, mas ele não domina os dados. E isso faz a gente entender uma coisa: se conteúdo é rei, dados é o reinado. As empresas que detêm os dados funcionam muito bem. Portanto, a primeira conclusão é: ao invés de educar os clientes, essas empresas já compram clientes educados. Elas escalam com clientes educados. E o motivo é simples. Primeiro que quando você pega um cliente que já está educado, você reduz o custo e você reduz o tempo. E essa curva de tempo de você pegar e antecipar esse cliente aqui é muito mais barato para você. Segunda coisa, quando você pega um cliente educado, você tem credibilidade e confiança. E a terceira coisa é que você tem dados mais precisos do mercado. Então o valor para as empresas fica muito nítido, né? Então, olha, eu tenho mais dados, eu tenho segmento, eu tenho segmentação e personificação, eu tenho barulho de marca, né? Minha marca fica conhecida, eu fidelizo. Olha que coisa importante. E eu gero efeito associativo. Fazendo uma pausa aqui rápido para te explicar sobre aquela questão que eu te falei lá no começo do podcast.